Salve, salve família, seja bem-vindo ao canal Nordeste no Topo, o canal do nordestino, o canal da notícia. Eu tava aqui, né, fazendo minhas atividades diárias e eu tava me perguntando, será que o Vitória já tem que olhar para cima, já deve olhar para cima, ou tá cedo demais para se preocupar com as colocações acima? Tem mais que se preocupar quem está embaixo. Eu tava vendo um trecho, que inclusive vou até soltei aqui no canal, da entrevista do Carpini. Se você não viu, depois de terminar esse vídeo, você vai lá ver ao André Renan, ao jornal da UOL, né? Que ele tem sonhos a mais do que a permanência, né? Só que ele não quis externar isso, né? E nem também especificou o que ele deseja no Vitória, pelo menos em 2024, para não atrapalhar, porque ele é um cara muito centrado. Ele é um cara muito centrado, né, nas suas atitudes. Isso mostrou desde o início, quando chegou, onde bateu a mão na mesa assim, disse: olha, eu quero esse fora, esse aqui a gente não vai contar. E aí estabilizou aquela crise que o Vitória tinha internamente, porque era semana após semana saindo notícias que jogador tal tava brigando com tal, jogador tal tava insatisfeito, jogador tal tava querendo rachar o elenco, tinha jogador chegando bicado. E aí ele fez estancar, né, essa sangria de crise que o Vitória tinha. Eu tava olhando aqui o Campeonato Brasileiro e eu também vi um print, que inclusive eu até soltei em outro vídeo, uns 2 vídeos atrás, no vídeo de ontem, que saiu às 7 horas. Todas as 7 horas tem vídeo aqui no canal. Sobre quantos pontos com o Vitória, com o que o Vitória tem hoje, qual colocação ele estaria no campeonato de 2023. E aí a gente vai ver isso nesse vídeo e também a gente vai trazer à tona aqui o porquê importante o Vitória passar a olhar para a parte de cima do campeonato e começar a tratar esses jogos dentro de casa como decisões. Não que não esteja tratando, mas o torcedor tem que tratar isso como decisões, por mais que o torcedor do Vitória é um dos que se mais fazem presente e que pagam para ir ao estádio. Não é aqueles ingressos doados, como eu vejo aí, né, em outros estádios. Mesmo que fosse, não tem problema, não tem o porquê a gente também chegar e criticar. Se estão fazendo volume, se estão chegando junto para incentivar o clube, é bom. Mas aí a gente vai trazer à tona aqui uma análise completa, velho. Uma análise massa. Esse vídeo aqui eu só vou soltar só se ele tiver bem afiado para você. Então, se você está vendo esse vídeo, ele ainda ao ar, é porque a análise foi concluída com êxito. Antes de mais nada, eu peço a você que é novo por aqui, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, compartilha para o máximo de torcedor rubro-negro. A rapaziada que não conhece o canal Nordeste no Topo tem que conhecer, tem que passar a conhecer. Por quê? Porque é vídeo diários, é 3, 4 vídeos no dia, é vídeo de pós-jogo, é resenha, é reação de torcedores rivais. Por exemplo, amanhã, esses dias aí, tá saindo um bocado de vídeo da opiniões de torcedores do Botafogo. Não precisa você procurar, só vim aqui no canal que você vai achar, beleza? Vamos lá passar para análise. Em primeira instância, eu queria trazer aqui em qual colocação o Vitória estaria hoje, né? No caso, estaria no passado com a quantidade de pontos hoje. O Vitória estaria na 15ª posição com 15 pontos, quantidade de pontos que o Vitória está hoje, né? O Vitória está com 15 pontos e a gente pode tirar uma conclusão de que o campeonato ele é dinâmico. Então, por isso, o Vitória não tem que parar, não tem que se sentir na zona de conforto. Por quê? Porque o Santos, que tinha um ponto a mais, né, de que o Vitória, nessa mesma rodada, na rodada que hoje está, ele tem 16 e caiu. Mas caiu por quê? Porque por incompetência, porque na última rodada tinha jogo dentro de casa para vencer o Fortaleza e tropeçou, entregou, né, a permanência ao Bahia, né? O Bahia, né, que acabou permanecendo por causa da derrota do Santos. E aí o Bahia tinha 13 pontos naquela época e escapou, entendeu? O Goiás caiu, o Coritiba caiu, o Vasco tinha 9 pontos. Você tem noção do que é 9 pontos? O Vasco, ele tinha 9 pontos nesta rodada, na rodada que já se encerrou. Inclusive, ele tinha 2 pontos
a mais do que o Fluminense, que tem 7 hoje, tinha 2 pontos a menos do que o Atlético Goianiense, que tem hoje 9 pontos, e ele não caiu. O Vasco conseguiu fazer muitos pontos aí na reta final do primeiro turno e no início do segundo turno ali, né? Deu uma estancada, né? E veja bem, o Vitória, porque ele deve e tem que olhar para cima. Porque a distância do Vitória, e a gente já fazendo uma análise aqui para a classificação de hoje, é uma distância que o Vitória é 15º colocado, para o 12º é de 3 pontos. Se o Vitória vence nessa rodada, ele, com alguns tropeços, ele possivelmente poderá chegar à 12ª posição. Ah, Jefferson, mas aí teria que acontecer várias combinações. Quais são? O Criciúma perder ou empatar, tanto faz se empata, vai ser o 17. O Vasco perder e o Atlético também perder. Isso faria com que o Vitória vencendo fosse a 18 com 5 vitórias. Tem a mesma quantidade de vitórias do Atlético Mineiro. Vitória hoje. Se ele vence, vai a 5, né, e passa o Atlético Mineiro, chegando à 12ª posição. Então, a gente tem que olhar para cima. Já é momento de olhar para cima. Mas você tem que esquecer o Z4. Eu acho que quando a gente fixa nosso olho, nosso olhar, né, para cima, tendo uma rodada de pelo menos garantia, né, fora do Z4, o Vitória mesmo se perder nessa rodada, ele não entra dentro do Z4, por mais que todos os Z4 vença. Por quê? Porque ele vai levar vantagem no número de vitórias, né? O Vitória tem 4, enquanto o Corinthians, que é o único que poderia chegar a 15 pontos, dos que estão dentro do Z4, chegaria a 3 vitórias. Então, é o momento do Vitória olhar para a parte de cima. Por quê? Joga uma partida contra um Botafogo dentro de casa, tem a oportunidade de se distanciar, se caso vencer, tanto de Cuiabá e encostar no Juventude. Claro, dependendo ali se o Juventude vença ou empate, independente de qual for o resultado, tem como Vitória tirar vantagem de uma das equipes ou de ambas. Criciúma e Fluminense, ou se afastar mais do Fluminense, ou chegar ali a duelar mais uma vez contra o Criciúma. Se caso passar, se caso vença e o Criciúma empate ou perda, passar o Criciúma. Chegar também a se distanciar do Atlético Goianiense. O Corinthians tem um confronto direto contra um Vasco. O Vasco, que hoje ele é o 13º, tem 17 pontos. Uma boa oportunidade do Vitória encostar no Vasco, ou encostar ou se distanciar do Corinthians, e era mais favorável, como o Vitória está fora do Z4, torcer para que o Vasco se dê bem. O Vasco se dando bem e o Vitória também. O Vitória acaba se afastando de outro clube que está dentro do Z4. Então é importante, não só por esses aspectos, olhar para a parte de cima. Porque ano passado a 14ª posição foi para a Sul-Americana e o objetivo do Vitória é ir para a Sul-Americana. Por mais que tenha largado mal, por mais que não tenha começado tão bem o Campeonato Brasileiro, o objetivo é ir para a Sul-Americana. Conseguiu se recuperar, né, e está fora do Z4. Ano passado foi até o 14º, por quê? Porque tivemos o São Paulo entre os clubes que vão para competições europeias, continentais, né, da Copa América, do Sul-Americano. O São Paulo venceu a Copa do Brasil, portanto herdou a vaga de ir direto para a Libertadores. Fluminense venceu a Libertadores, herdou a vaga de ir para a Libertadores desse ano. Fluminense ano passado também ficou na 7ª posição e o São Paulo na 11ª. Portanto, abriu 2 vagas ali, né, e acabou descendo mais vagas para os clubes da parte de baixo, onde só vai para alguma competição continental da 12ª posição, se caso houver algum campeão brasileiro, né, e é na prática que aconteça isso, né, um campeão da Copa do Brasil entre os clubes que estejam entre os 12 primeiros, automaticamente desce para 13º. Aí desce a Sul-Americana
para 13º. Se for um campeão brasileiro da Libertadores e estejam entre os 13º, né, de posição, mais uma casinha. Então o Vitória tem que e deve almejar, tem que ter essa ambição e deve almejar a 14ª posição em diante. Então é importante o Vitória passar a olhar para a parte de cima do campeonato. A gente trazendo aqui mais uma vez a classificação, a gente podemos ver que o campeonato ele é dinâmico e ele tanto pode ser tudo bem para você até o final, como também tudo ruim, né? Por exemplo, o Santos estava na 14ª posição, caiu. O Vasco estava na 19ª posição, permaneceu. O Bahia estava ali na zona de degola, permaneceu. O Cruzeiro na 10ª posição, o Cruzeiro ele foi parar na 14ª posição. O Cruzeiro em 2024 acabou o campeonato na 14ª posição, ali onde está o Santos. E aí o Botafogo, podemos olhar e analisar, né, que o campeonato é dinâmico, não pode parar no tempo. O Atlético Mineiro, nessa imagem que vocês estão vendo, está na 12ª posição com 21 pontos. O Atlético Mineiro terminou o Brasileiro de 2023 com 66 pontos na 3ª posição, onde hoje está o Grêmio, né? Nessa imagem que vocês estão vendo, o Grêmio está na 3ª posição. O Atlético Mineiro vai terminar o campeonato em 2023 nessa posição. Então veja bem, temos que entender que o campeonato é dinâmico. O Vitória já deve estar olhando para a parte de cima, não pode perder tempo. Como eu falei, quanto mais junto ao seu objetivo, melhor. O Carpini possa ser até que diga, né, que não, o nosso objetivo é a permanência. Mas como ele mesmo falou em entrevista no UOL, ele tem um objetivo em mente, mas ele não vai externar para não atrapalhar, entendeu? Porque, veja bem, se chega Carpini e diz, olha, a gente vai para a Sul-Americana, meu objetivo é colocar o Vitória na Sul-Americana depois de 5 anos, sei lá quantos anos o Vitória não vai para uma competição continental, e aí o objetivo não é concluído, a torcida vai pegar no pé dele, por mais que ainda assim tenha permanência, vai pegar no pé dele por não ter concluído o objetivo que ele almejava. Então Vitória pode sim já olhar para a parte de cima, mas também com cautelas, tem que olhar e saber dividir forças para cada confronto. Esse jogo contra o Botafogo é importante. Deixe a opinião de vocês, se inscrevam no canal e tamo junto.